Olá, alunos da Realeza, é um prazer enorme estar com vocês aqui na nossa videoaula de Biologia. Eu sou o professor Tiago, professor de Biologia do Colégio Curso Real, e veremos hoje os níveis de organização e classificação dos seres vivos. Pois bem, temos aqui no quadro os níveis de organização do átomo à biosfera. Começando com os níveis de organização, eu tenho o átomo, que é uma das principais estruturas de estudo da química, boa parte dela é bem estruturada. Esses átomos, temos os principais que eu vou falar daqui a pouco, vão compor as moléculas. Essas moléculas, por sua vez, vão formar orgânulos, esses orgânulos vão formar células, essas células em tecidos, esses tecidos todos estruturados e dentro de uma funcionalidade vão formar órgãos. Estes órgãos, cada um deles vão formar sistemas adequados em cada um desses organismos. Organismos vão formar, por sua vez, populações, comunidades, ecossistemas que formarão todo o planeta Terra. Já aqui ao lado temos a classificação geral dos seres vivos dividida por principais pontinhos. Primeiro ponto, temos a composição química geral desses seres vivos. Compondo aí os chopes, cada um com a principal letra que compõe os níveis de organização e os elementos químicos. C, carbono, H, hidrogênio, O, oxigênio, N, nitrogênio, P, fósforo e S, o enxofre. Segundo ponto, a organização celular. Procariontes, seres desprovidos da carioteca. E seres eucariontes, seres que possuem a carioteca, o envoltório nuclear. Outro ponto é a reprodução assexuada, os que não possuem gametas, se reproduzem através, por exemplo, da divisão binária ou cisparidade. E temos a reprodução por meio dos gametas, que é a reprodução sexuada. Essa aí por um processo de meiose. E a metabolismo, temos aqui o metabolismo, onde temos a degradação de substâncias, catabolismo, e a junção das substâncias, anabolismo. Continuando os principais pontinhos que temos aqui na classificação geral dos seres vivos, um ponto principal é o crescimento. Ou um ser vai ser unicelular, uma única célula fazendo todas as funções daquele organismo, ou seres multicelulares, como exemplo os seres humanos. Cada célula vai envolver aí a formação de um tecido, e esse tecido vai formar órgãos específicos para cada função. Outro ponto é a evolução, que ocorre por seleção natural. Cada ser, os mais fracos vão definhando, vão desaparecendo na biosfera, e os mais fortes, os mais aptos, vão perpetuando a espécie. As reações, que é outro principal ponto, vai ocorrer por estímulos, ou eles químicos ou físicos. E o movimento é desencadeado nos seres vivos através de uma percepção que vai envolver uma reação. Ou seja, ação requer reação. Nos exemplos que eu tenho aqui, aqui do ladinho, temos aqui as principais diferenças entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica. Qual a diferença disso aqui? Qual dessas duas tem carioteca? Qual dessas duas? Analisa aí comigo. Essa célula aqui. Essa célula possui carioteca, ou seja, ela é eucariótica. Ela possui envoltório nuclear. O material genético dessa célula que eu tenho aqui, ele está compactado. Ele está dentro de um envoltório celular, dentro de uma membrana. Já essa célula aqui ao lado, pode observar que a cromatina está dispersa no hialoplasma, que é a parte fluida do citoplasma, ou seja, a parte líquida. A parte sólida da célula vão ser todas as organelas citoplasmáticas, coisa que eu tenho nessa célula aqui ao lado. Todas as duas podem ter ou não
membrana esquelética, que faz a formação da célula, e tem a membrana plasmática, que vai selecionar o que entra e o que sai da célula. Continuando, nos exemplos de crescimento que temos aqui, vamos fazer uma analogia entre o crescimento, o desenvolvimento de uma planta e o crescimento de um ser humano. Primeira fase, temos aqui a fase de brotação em uma planta, a fase do brotinho. Se eu comparar com o ser humano, seria a sua fase de desenvolvimento embrionário, onde você está dentro do ventre da sua mãe, fazendo seu desenvolvimento embrionário. A segunda fase, a fase de perfilamento na planta, ela vai desenvolver características parecidas com a planta adulta. Num ser humano, seria a fase da criança. Então, a partir do nascimento, a partir da saída do útero da mãe, ele começa a desenvolver também características perfiladas. Na terceira fase, eu tenho o desenvolvimento dos gomos. Na planta, ela aparece características de uma planta já adulta, já perto do corte. Na fase de um ser humano, seria uma planta adolescente. Seria um ser humano, seria um ser humano adolescente. Já na última fase, a fase de desenvolvimento, a fase de maturação, é onde a planta vai ser cortada e vai ser tratada nas indústrias. Então, para finalizar, temos o quadro onde vai estar representada a árvore filogenética universal, representada a evolução. Vimos aqui que um ser vivo ele evolui por seleção natural. Os mais fortes, os mais aptos, vão desenvolver características e essas características vão ser repassadas a seus descendentes. Os mais fracos vão desaparecendo com o tempo. Então, essa árvore filogenética está sendo representada por baixo no último ancestral comum, esse que originou todos os outros reinos, então divididos entre esses três principais: as bactérias, as alcárdias e os eucários. Então, essa foi a nossa aula introdutória sobre a classificação, os níveis de organização e classificação dos seres vivos. Eu sou o professor Tiago, professor de Biologia do Colégio Curso Real. Então, até a próxima.